Olá, meu nome é Rodrigo Diniz. E eu sou Emanuele. Hoje o Joga na Roda vai trazer um tema que tem raízes fincadas na história do Brasil e move a economia tanto do estado quanto do país. O jornalismo rural começou como um grande meio de aprendizado, transmitindo suas mensagens através de ondas de rádio, se expandindo para a TV, chegando até o cinema. Esse segmento já foi considerado uma autoridade comunicativa pelas famílias que moram em propriedades rurais. E hoje, qual a sua função? Na era que tecnologias tomaram conta, como essa especialização consegue se adequar? Para nos esclarecer essas dúvidas, aqui presente no estúdio estão jornalistas que trabalham nesse meio e vieram contar a sua experiência. E uma das convidadas é a Carol Peralta, formada aqui na UCDB e trabalha no jornalismo rural já há 7 anos. Atualmente é produtora, repórter e apresentadora no canal Agro Brasil TV. Também conosco está a jornalista Luísa Ribeiro, egressa aqui da Católica e hoje atua na empresa Real H, na parte de assessoria de imprensa. Além dessas duas jornalistas, a Isabela Borges também está aqui, editora-chefe e repórter do programa TV Pecuária, exibido no canal do Rural. Jornalismo rural, esse é o tema que a gente joga na roda. Bom, enquanto nós vamos fazendo as perguntas aqui para nossas entrevistadas, vídeos delas em ação vão sendo transmitidos aí para vocês. Bom, meninas, eu queria saber como que o telejornalismo entrou na vida de vocês. Telejornalismo não, jornalismo rural, Maria. E como... Calma, eu não terminei a pergunta. Como o telejornalismo entrou na vida de vocês e como o jornalismo rural entrou também na vida de vocês. Quem começa? Lu? Vai lá, Isa. Eu? Olha, gente, o telejornalismo acho que foi uma paixão desde a faculdade, né? Era realmente o que eu mais me identificava. Mas o jornalismo rural caiu bem assim, eu fui de paraquedas, não sabia nada. E aí você começa a aprender, começa a se apaixonar, pegar afinidade. Quando você percebe, você já até está dominando um pouquinho o assunto. E eu mesmo hoje eu falo, tem amigos, né? Cada um trabalha num segmento, amigos formaram comigo. Então, quando a gente senta para conversar... você até acha, fala, não, nem sei tanto, sou só jornalista de rural, mas quando você percebe, você está falando num nível com palavras tão específicas e eles ficam assim, o que está acontecendo, onde você está indo? Então, você se envolve, o jornalismo rural te envolve e quando você vê, você está lá, né, Lu? Eu acho que o jornalismo rural, ele é apaixonante. Quem não é apaixonado se apaixona, que eu acho que é o caso da Isa, da Carol, e aconteceu muito comigo. E o meu primeiro contato com o telejornalismo começou ainda na faculdade. Quando eu estava no meu primeiro ano de faculdade, já fui fazer estágio numa emissora de TV aqui, eu comecei a trabalhar na previsão do tempo. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com câmera. Foi muito desafiador, só que passou. Aí, terminei minha faculdade e, de repente, caí onde eu estou agora, que eu trabalho com telejornalismo ainda, mas estou começando a me despedir porque eu vou ficar exclusivamente só com a assessoria de imprensa da empresa que eu trabalho. E o jornalismo rural entrou na minha vida também nesse mesmo período de TV, porque eu comecei a fazer a produção para o MS Rural. Então, eu conseguia colocar matérias regionais e também emplacava na rede. Foi meu primeiro contato com o rural. Logo que eu terminei meu tempo de estágio nessa emissora, eu fui para uma outra assessoria que só mexia com agronegócio. Aí sim eu comecei a entender como é que a coisa funciona, fui participar de leilões, fui conversar com o produtor. E o que a Isa falou a respeito da linguagem, né, da conversa. A gente começa a conversar, que eu costumo até brincar, eu falei, daqui a pouco eu vou tirar o meu CRMV, que é o registro lá do médico veterinário, de tão inserido que a gente fica nesse meio. Então, eu falo por mim, eu nunca tinha pensado que eu fosse trabalhar com isso e hoje eu me apaixonei. Para mim foi super apaixonante. E agora que eu estou na Real H, que eu dispensa comentários, é um lugar que meu mundo girou, não era onde eu queria ficar, eu estava assim, terminei a faculdade, vou embora, vou fazer minhas coisas, vou fazer outra coisa. De repente, comecei a trabalhar com agronegócio, que foi a primeira coisa que eu fiz logo que eu comecei a fazer jornalismo. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que é realmente apaixonante você entender e viver esse desafio de algo que você nunca tinha pensado em viver um dia. Bem, no meu caso, já foi um pouco ao contrário. Na época da faculdade, eu fugia das disciplinas de telejornalismo. Na época, o professor Carlão, ele falava, ó, se vocês não fizerem o teste de vídeo, vocês vão ficar de DP. Então, a pessoa era obrigada a fazer, a pessoa é mais uma turminha. Então, eu fazia de tudo para fugir, né? E, então, o meu foco era mais
Porque eu gostava muito de fazer edição, né? Eu sei fazer edição de vídeos, diagramação de jornal eu fazia pra caramba. Então, na época eu falava, ó, quem quer fazer o tele, vai lá, faz, deixa que eu faça a parte de edição, faça a parte de produção, a mesma coisa a parte de escrever também. Eu gostava mais de diagramar, então, tranquilo. Jornalismo rural, na época, nem passava na minha cabeça, apesar de que, assim, eu cresci no meio do mato, na fazenda, né? A gente convivia com isso, mas não era uma coisa que me chamava atenção. E demorei para entrar dentro do mercado. E quando eu consegui meu primeiro emprego foi lá no Canal do Boi. Também foi um pouco difícil, porque lá eu tinha que produzir, tinha que ajudar na parte de direção, eu tinha que controlar muitas coisas. Era complicado, correr atrás de pauta, você não entendia. Então, e eu sempre perguntava, eu falava, olha, eu não sei, como é que faz isso? Eu não sei o que significa isso. Então, você vai aprendendo. Então, eu fiquei lá 2 anos. E se não fosse o fato de eu ter passado por lá, hoje eu não estaria nos lugares onde eu estou ou por onde eu passei, porque o jornalismo rural, ele é segmentado e se você domina, você sempre vai ter um mercado para trabalhar. Então, eu vejo as colegas aqui e falo por experiência. Depois que eu saí de lá, parti para a produtora chamada Painel Florestal, que fazia o MS Rural, que era do SBT. Trabalhei lá um bom tempo, tive grandes professores, porque até então eu não tinha feito vídeo, eu só fazia produção, direção, pautava as meninas lá no Canal do Boi. Quando eu fui para a Painel, eu tinha que me produzir e produzir as outras repórteres também. Então, os meus professores lá, eles me faziam fazer a reportagem. Eu lembro até uma vez que eu fui fazer uma matéria, o meu antigo chefe, Paulo, falava, não, fica aí, posiciona, faz isso, faz aquilo. E eu não queria, porque eu nunca quis o vídeo. O vídeo eu nunca quis. Eu quase tinha faniquito, e eu sou muito tímida, né? Então, eu tremia nas bases. E foi. Aí, saí de lá, fui para um site chamado Rural Centro também, e fazia alguns freelas. Na época, também cheguei a fazer um freela na FV5, onde a Isa trabalha. E logo em seguida, entrei no Agro Brasil TV. E lá também tive muitas oportunidades, onde eu tenho até hoje. E lá aprendi a fazer ao vivo, porque também não gostava de fazer ao vivo, nunca quis. E as coisas foram surgindo para mim, nunca fiz questão de nada, nem de jornalismo rural. Então, tudo foi questão de aprendizado, você vai estudando. E jornalismo rural você tem que estudar. Também não gosto de conta. Se fazer 1 mais 1, para mim dá 4, eu sou péssima. Mas o jornalismo... A gente é de humanas. A gente não estudou para fazer matemática. Totalmente aceitável. Então, já fica a dica também, assim, jornalismo rural envolve economia. Então, hoje a gente também vai conversar, você vai conversar com as pessoas, você tem propriedade, porque você tem que estar por dentro da economia, você tem que saber quanto que está roubando boi, essas coisas, para você poder conversar, falar, ó, a política está assim, porque querendo ou não, gente, influencia toda a cadeia produtiva. E hoje o agronegócio é o que sustenta a nossa economia no país, né? Então, ali no Agro Brasil TV, eu tive muitas oportunidades também de viajar, porque a gente que trabalha com agro, a gente viaja muito. A Isa ainda viaja mais, né? De ponta a ponta do país. Eu fico mais aqui na região do Mato Grosso do Sul. Tive a oportunidade de ir para fora. Lá eu aprendi muita coisa, até aprendi a fazer direção de programa também, né, que é uma coisa um pouquinho diferente, porque quando eu fazia lá no Canal do Boi era um pouquinho diferente, assim. É muito enriquecedor. E hoje eu também eu faço um outro curso para poder agregar, para você poder saber utilizar os termos, porque você não pode falar de qualquer jeito, né? Você tem que saber o que você está falando. E mesmo que se você não sabe, você tem que disfarçar, assim, inventar uma perguntinha assim, tipo, e como que tá lá a arroba, sabe? Mesmo você não sabendo, é saber encontrar as palavras certas para não deixar transparecer que você não sabe. É isso. Bom, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Sejam muito bem-vindas. Obrigada por participarem aqui com a gente no Joga na Roda. Eu queria saber de vocês qual o pensamento que mudou completamente depois que vocês começaram a trabalhar com o jornalismo rural. Qual o pensamento? Essa é difícil. Essa é difícil. Olha, na verdade, muita coisa vai se moldando. Da faculdade, eu trouxe muita coisa de movimentos estudantis, participei muito. Então, isso está um pouquinho dentro de mim, né? Então, sendo assim, eu sempre penso nas minorias, quando a gente entra em assuntos sobre indígenas, coisas assim. Eu tenho isso um pouco ainda, enfim, diferente do que se pensa no agronegócio. Mas muita coisa eu começo a enxergar de outro jeito. Quando eu estava na faculdade, por exemplo, você falava de MST e o pessoal discutia aquilo e falava, não, mas eles não vão lá conhecer aquela realidade. E hoje eu conheço a outra realidade, que é a dificuldade que o produtor rural enfrenta, realmente são as políticas públicas que dificultam todo o negócio.
Então, hoje eu vejo um outro lado. Então, o que acho que talvez tenha mudado é que hoje eu acho que a gente não pode ser radical quando a gente fala sobre agronegócio. Tudo você tem que tentar procurar os dois lados da moeda. Às vezes você vai ler uma notícia, me questionaram da outra vez que eu participei desse programa, né, sobre por que a gente não falava muito sobre temas indígenas, né? Então, aí eu falo, por que quando a gente fala das TVs abertas, elas também não falam sobre essas dificuldades do setor rural? Então, tipo, hoje a gente tem que saber colocar na balança, pesar, nivelar muito bem. Então, talvez o que tenha mais mudado em mim seja isso. Eu tenho exatamente a mesma visão da Isa. Eu sou filha de produtor rural e, mesmo assim, eu nunca parei para pensar pelo lado dele, né? Então, em casa, haviam as discussões, mas os índios, eles... né, são a minoria, os índios isso, os índios aquilo. Mas e os pecuaristas, como que eles também vivem, né? E as barreiras que os índios montam nas estradas que a gente tem que pagar para eles para a gente poder passar? Então, acho que a principal barreira que foi quebrada na minha vida mesmo, pessoal e claro que profissional, foi de poder enxergar por uma outra ótica, ver um outro lado de uma história que ninguém olha. Por quê? Porque são ricos? Por quê? Porque tem mais oportunidades? Não, mas não é essa a questão. Né? Então, a gente vive num país muito que coloca e levanta a bandeira da minoria. Tá, mas e os pecuaristas? Por que eles também não podem receber essa atenção? Por que quando o índio morre, o problema foi do pecuarista? Mas o que será que o índio fez também nessa fazenda? Né? Então, é uma questão muito complicada, que envolve uma questão humana muito, muito séria para a gente, e a gente poder ter esse contato, né, de enxergar o outro lado da história. E o jornalismo rural, acho que ele abriu essa porta, esse horizonte, para que eu mesma pudesse olhar e falar assim, bom, então se eu ver uma notícia falando que o índio morreu, mas o que será que aconteceu? E não só na questão indígena, gente, a gente está aqui falando sobre a questão indígena, mas existem vários outros problemas, quem invade as terras, MST, os sem terras e tudo mais. Então, acho que para mim, eu vejo da mesma forma como a Isa falou, de quebrar essa barreira de olhar para o outro lado também, sabe? Se colocar também no lado do pecuarista, que ele também é uma minoria. O Brasil inteiro não é movido por agronegócio, o Brasil inteiro não é movido só por pecuaristas. Então, acho que essa oportunidade de poder enxergar o outro lado foi uma barreira muito bacana que eu consegui quebrar e que me permite hoje poder conversar com o pecuarista e com quem não é o pecuarista, entender, sabe, os dois lados. Isso a gente leva para a vida, viu, gente? Se colocar no lugar do outro facilita bastante. Bem, no meu caso, eu pensava quase igual as meninas, né? Tanto que eu tinha certo preconceito. Falava, o pessoal que trabalha com rural é rico, né? Tem dinheiro. Só que você vai a campo e você vê que não é essa a realidade. É difícil. É difícil para o cara cuidar de uma terra, é difícil para o cara manejar um gado. E se o gado pega uma doença, poxa, ali está todo o lucro da fazenda dele. Então, hoje, eu, Carol, para quem segue a minha pessoa nas redes sociais, vê que eu defendo o jornalismo rural, porque a gente vê que a realidade não é essa, sabe? É difícil. Poxa, você buscar um financiamento, investimento junto ao banco, já é um pouco difícil. Que nem a Isa falou, hoje o governo, infelizmente, não facilita, não está facilitando para ninguém, né? Então, no meio rural também não é fácil. Pensa quanta coisa que um produtor enfrenta para poder levar as coisas. E assim, eu vou muito a campo ver como que, da onde que vem um alface, da onde que vem um milho, uma soja, como que é feito o abate do boi. É um processo muito complicado. Então, às vezes, a gente olha e fala, é fácil. Não, não é, gente. É tão difícil como qualquer outro trabalho. Só que o produtor tem que lidar com muitas coisas, tem que fazer planejamento. Eu mesmo falo hoje em dia que se eu tivesse condições, eu ia virar uma produtora rural, não pensando em ficar rica, porque você pega paixão por aquilo, sabe? Você, que nem as meninas falaram, com o tempo você vai aprendendo, você acaba até dando dica, ó, você tem que plantar assim, fazer assim, porque você vai pegando. E não é fácil, gente. Não é fácil ser produtor rural. É muito complicado como ser um advogado, como ser um jornalista, né? Porque você tem que encontrar as palavras certas para escrever. Então, para um produtor rural também não é fácil. Eu tinha essa coisa, né? Cara é rico, tem tudo na mão. Não, a gente acaba conhecendo histórias, a Isa também pode até falar isso, de gente que não tinha nada, foi lá e comprou um gado e vai construir na terra, até chegar no que chegou, às vezes até uma referência. Você não sabe a história do cara, não foi fácil, você não sabe o que o cara passou para chegar até ali. Então, são coisas que mudam, né? E como a Luísa falou, é você se colocar no lugar do outro e procurar entender os dois lados. A questão indígena também, antes eu brigava até por causa dessa situação, né? Mas hoje em dia, você fala, não é bem assim. O cara
foi lá, construiu a terra dele e vem um cara e invade. E daí? É a mesma coisa, você tem a casa de vocês. Se alguém entra lá, o que vocês vão achar? Poxa, o seu pai foi lá e construiu. Não é fácil. Então, assim, eu entendo o lado das meninas e hoje a gente vê com outro olhar também. Ok. Na área rural, é necessário ter um conhecimento específico em determinados assuntos, que muitas das vezes os jornalistas não têm. Qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram nesse ramo? O desafio, ele é desde o momento, acho que você chega para fazer a Isa na redação, a Carol também, desde o momento que eu entro na empresa já é um desafio. Porque eu não sou médica veterinária, eu não sou agrônoma, eu não sou zootecnista, eu sou jornalista. Então, quando eu decidi aceitar esse desafio, eu passei uma média de 2 a 3 meses, eu estudava 24 horas por dia. Eu chegava na empresa, eu lembro que no comecinho do programa, no nosso estúdio antigo, nós tínhamos uma bancada. Eu ia para apresentar o programa com o roteiro e mais umas 5 folhas que eu ficava anotando tudo, daí o entrevistado ia falando e escrevendo. Eu me perdia no programa, era um programa ao vivo, a gente não tinha TP, não tem TP como vocês têm. Então era um desespero, porque eu precisava entender. Vou usar os termos para vocês verem. Por exemplo, agora a gente está num período de seca. Durante esse período, o boi precisa o quê? Engordar. Só que o pasto está o quê? Seco. Então, eu precisava entender o período sazonal dentro da pecuária que eu estava vivendo para poder conversar com esse produtor. Daqui a pouquinho a gente vai entrar numa época que chama Época das Águas. É um período em que muitos desafios acontecem dentro da pecuária, né? Você tem problema com parasita, você tem problema de casco dos seus animais. Então, tudo isso eu precisei entender e estudar e saber o que eu estava falando. Porque o produtor que está me assistindo, ele não quer saber se eu acabei de ser contratada, se eu acabei de me formar, se eu estou chegando agora no jornalismo rural. Eu tenho que mostrar para ele profissionalismo. Então, foram alguns meses, uns 2 ou 3 meses de muito estudo mesmo. Eu e o Google, a gente virou melhores amigos durante um bom tempo. A empresa que eu trabalho, eu tenho um departamento técnico, então tem médico veterinário, zootecnista, agrônomo. Era eu com eles no telefone o dia todo, fazendo treinamento, e eles sentavam, me explicavam. Hoje em dia eles falam, Luísa, tem horas que é difícil fazer programa com você, porque você está sabendo mais do que a gente. Não é bem assim, mas facilitou muito quando eu entendi a necessidade que eu precisava estudar. Então, meu maior desafio foi entender de uma área que eu nunca tive contato nenhum, que é a medicina veterinária. Eu vou falar bem de medicina veterinária porque a empresa que eu trabalho, ela é uma empresa de saúde e nutrição animal. Então, a gente vende sal, nutrição, ração, proteinado, que é a nutrição, que é o alimento para o boi. E a gente vende medicamento. Então, se ele tem um desafio com parasita, com carrapato, com verminose, a gente vai entregar para ele essa solução, que são produtos homeopáticos. A empresa que eu trabalho, ela é a primeira empresa a trabalhar com homeopatia para grandes e pequenos animais. Então, o meu desafio era de entender de homeopatia, era entender desse cenário do agronegócio, da pecuária, e poder falar para o produtor de uma forma que ele entendesse o que eu estava falando. O jornalismo rural, ele não tem uma linguagem formal, uma linguagem super complicada, você conversa com o produtor. Não é porque o produtor rural ele é simples. Ele não fala errado, nós quer, nós vai. Pelo contrário, sabe? Eles são muito inteligentes. E eles hoje, eu costumo dizer, vocês até podem me confirmar, eles não são só produtores rurais, eles são empresários do agronegócio. Seja o pequeno produtor que tem ali 10 vaquinhas, ou então um grande produtor de um grande criatório. Então, é preciso você falar a linguagem dele de uma forma simples, mas que ele entenda. E o meu desafio, então, para resumir, é esse. Foi esse, de entender o que eu estava falando, de passar segurança do que eu estava falando e de poder falar com uma linguagem que ele pudesse entender aquilo que eu estava dizendo. Eu, quando entrei, eu não sabia nada. Eu não sabia nem o que era raça, o que era arroba, não sabia nada. E eu perguntava mesmo, porque jornalista é curioso, né? Eu falava assim, que na época era o Fabiano, eu falava, Fabiano, o que é? O que é aquela raça? O que é isso? O que é aquilo? Tinha os leiloeiros, porque lá é uma empresa de leilão também. Aí vinham os leiloeiros, eu falava, o que é aquele cavalo? Porque cada raça tem um nome, cada cavalo é uma raça também. E eu perguntava, o que é isso? O que é aquilo? Tipo, a questão do milho safrinha também, eu não sabia o que era milho safrinha. Quando era a época da plantação do milho, milho safrinha, soja, porque tudo tem uma época. Então, e os caras, tem gente que não tem tanta paciência, né? Tem gente, eu já vi gente falar assim, poxa, se você não sabe desse assunto, a gente, quem não trabalha no jornalismo rural, a gente fala que não tem obrigação de saber, mas tem obrigação de estudar, que nem a Luísa falou, né? Você tem que chegar lá, você tem que saber, porque o cara, ele, querendo ou não, eu passei por muitas coisas, do cara às vezes pegar e falar, você não sabe?
mesmo você sabendo. Às vezes você não tem conhecimento, mas é bom você estudar. Hoje em dia, quando eu não sei determinado assunto, eu vou lá no Google também, procuro lembrar de quem pode me ajudar, algum colega que eu conheço, que já trabalha, o que é isso? E pergunto. No começo não foi fácil, e depois que eu entrei lá na segunda empresa, na Painel Florestal, uma colega me passou uma lista de penca de sites onde eu tinha que entrar, e eu fui começar a estudar. E foi estudando. Hoje eu continuo estudando, porque tem termos que a gente não sabe, que é interessante, porque se você chega para o cara e fala assim, olha, eu quero saber como que funciona o sistema de integração lavoura-pecuária, que tipo de pastagem você utiliza, forrageira tal, o cara já vai olhar e falar assim, poxa, ela sabe porque você estuda. Eu acho que independentemente de ser um jornalismo segmentado rural ou qualquer outro, até cultural, você tem que estudar, você tem que saber. Hoje o diferencial das pessoas é o estudo. Você nunca pode deixar de estudar. Não é porque você se formou, porque você tem seu emprego garantido. A continuação daquilo é importante para você. É aquilo que vai te dar um suporte na hora de você fazer uma entrevista. E também, às vezes, quando você já está sem pergunta, você vai lembrando, porque você estuda. Então, assim, para mim foi complicado, principalmente essa questão de raça. Hoje eu já entendo questão de raça, questão de pasto, essas coisas de época, quando entra a época da cheia, da água, quando que planta o milho safrinha, essas coisas, a parte de colheita, mas é estudando. E quando eu ia muito para as pautas também, eu não tenho vergonha, eu pergunto. Até hoje, eu não sei, você me explica? Mas você tem que saber ser humilde, você não pode chegar com arrogância. E o cara te explica, principalmente os pesquisadores da Embrapa. Se você falar, olha, eu não sei, ele vai te ensinar. E eu, Carol, quando eu estou lá na TV e tem as estagiárias, o que eu faço? Eu dou tudo mastigado, porque elas não sabem, elas estão entrando, elas têm que entender. Eu faço, acho que as meninas, eu não sei se já trabalharam em canal aberto, né? As pautas delas são tudo pequenininha. É só tipo, a pauta é assim, assim, assim. Não, eu faço 3 listas lá para a pessoa entender, para chegar, ela pelo menos estar por dentro do assunto. E se ela não quiser seguir minhas perguntas, ela segue na dela, porque ela tem um embasamento. Porque você não precisa falar tão difícil, mas pelo menos você tem que entender do que você está falando. Eu acho que o desafio é muito parecido, porque eu saí, trabalhava com eventos, trabalhava em um programa que fazia só reportagens sobre casamentos, festas, que é o Festas e Eventos. Então, para mim, eu saí de um segmento muito diferente, não sabia, a minha dificuldade foi muito parecida com a Carol, porque de início eu comecei a trabalhar muito com leilões. Então, para você ir num leilão, você tem que saber genealogia, você tem que saber falar do pai, da mãe do animal, do avô materno, do avô paterno. Então, quando você solta isso no meio de um pecuarista, você fala o nome, por exemplo, você vai falar assim, esse daqui é um animal fajardo. Para eles, isso é comum, é muito fácil. Então, quando você vai levar essa informação para o pecuarista, você tem que sair da mesmice. Se você for muito superficial, você não vai levar para ele o que ele precisa, que ele quer aprofundar. Então, eu acho que a minha sorte foi que, na minha curiosidade, você encontra dentro da fazenda, em cada fazenda você vai encontrar um professor. Porque o pecuarista, ele tem uma experiência prática muito grande. O produtor rural, ele aprende muito na prática. Hoje, ele busca informação. Então, se você chegar para um pecuarista, para um fazendeiro, para conversar, tirar uma dúvida, conversar sobre uma determinada situação que ele está enfrentando, ele vai conversar com você, vai explicar para você, vai te receber de braços abertos. Isso é uma coisa que eu acho que fez o jornalismo rural se tornar tão apaixonante para mim. Porque não é só você falar sobre o assunto, é que as pessoas do meio, elas têm essa receptividade, elas são muito calorosas. Nossa, chega aqui, vamos tomar um cafezinho, comer um pão de queijo. Você começa uma prosa, você começa a conversar, tirar uma dúvida ali, outra aqui, porque os termos técnicos são muitos. E a gente pensa, né, eu acho que na faculdade, eu ainda tive essa disciplina de jornalismo rural, mas eu achava assim, jornalismo rural, uma forma muito ampla. Gente, hoje eu trabalho muito com pecuária. Eu acho que a maior realidade, eu e a Lu também é mais pecuária só. Eu faço menos de agricultura. A Carol acho que faz mais um pouco. Mas quando você fala de pecuária, é tanto tema amplo, você não tem noção. Você pode fazer um programa falando só sobre uma raça. Olha, hoje eu quero falar sobre Brahman. Hoje eu quero falar sobre Sindhi. Hoje eu quero falar de Senepol. Você faz. Se você quiser falar só sobre a estação de cheia, se você quiser falar só sobre uma doença, enfim, é muito abrangente e dentro dessa abrangência você precisa
pegar uma coisinha e esmiuçar ela e explicar para o produtor, porque é isso que ele espera de você. Vocês são maravilhosas, tá? Eu quero saber como que surgem as pautas para vocês falarem com o produtor. Da onde que surge? Não sei. Vai. Posso? Por favor. No meu caso é que eu sou curiosa também, eu corro atrás. Por a gente ter um jornalismo diferente, as TVs abertas, elas recebem as demandas, né? Tem até um grupo no WhatsApp que eles recebem as demandas. No nosso caso, não. A gente vai atrás das pautas. É que nem a Isa falou, por exemplo, época de seca, nós estamos na época de seca, vamos procurar assuntos referentes à época da seca, né? Ou então vem algumas ideias, o jornalismo segmentado, rural, vocês têm que entender que não é só falar de pecuária, de agricultura. Você também pode fazer uma matéria, de onde que vem a sua blusa? Vem do algodão, como é feito o algodão? Vamos procurar aqui no estado algum produtor rural. Tem facilidade? Então vamos lá, vamos mostrar. Outras, eu recebo muito releases no meu e-mail de instituições ligadas ao agronegócio. Então, a gente vai lá e faz a cobertura. Ou, às vezes, empresas parceiras, né? Porque a gente atende a Real H, a gente faz reportagens. Saiu um produto novo, vamos levar um entrevistado lá para uma entrevista de estúdio, vamos fazer uma matéria explorando. Eu já fiz uma vez de um produto homeopático para controlar pulgas e carrapatos da Real H, então foi um trabalho bem grande. Às vezes, a própria assessoria, e isso eu sempre falo para quem começa, né, o contato com a assessoria de imprensa é muito importante, porque você pode precisar, quando preciso, eu ligo para todo mundo. Ligo para a assessoria da Uniderp, ligo para a assessoria da Famação, eu saio ligando para todo mundo, estou sem pauta, o que você tem aí para mim? Pergunto mesmo. Ou às vezes eles ligam, tem pauta tal, assim, a gente vai lá e faz. Ou então você cria. E jornalista tem que ser assim, não importa se é rural, se é esportivo, você tem que ter uma imaginação. E você tem que ter, que nem a gente falou, o estudo. Você tendo estudo, você vai vindo. Vamos falar agora como que é feita a produção de leite. Vamos lá. Da onde que sai o sorvete? Sorvete, o cara faz o leite, tem uma propriedade que oferece o leite ali. Aqui na saída de terrenos, o leite vem de lá. Então, vamos lá mostrar. Então, muitas vezes, no meu caso, eu crio as pautas, né? Como a gente já vai tendo um tempo de convivência, você já sabe quando entra a época da seca, a época da cheia, quando é o milho safrinha, quando é a colheita. Então, e quando é que porque tem uns aviãozinhos que vão lá e jogam os agrotóxicos defensivos. Vamos lá, vamos fazer uma matéria para ver como que é feito. Está começando. E como que é feita a manutenção? Porque o agronegócio não é só colheita, não é só pecuária, envolve mão de obra. Como que é feita a mão de obra? Como que é feito o treinamento? Então, assim, no meu caso, eu busco mais do que me oferecem. Porque eu tenho contatos, que eu trago desde a primeira empresa até hoje, e eu saio perguntando mesmo. Saio. Aí, às vezes, eu vejo uma matéria lá no Globo Rural. Tem como contextualizar aqui para o Estado? Fulano, eu lembro de alguém, vou lembrando e vou perguntando. Saio perguntando mesmo. No meu caso, é assim. Eu vou dar uma dica para vocês que facilitou muito minha vida depois que eu saí da faculdade, principalmente durante a faculdade. Quem me falou isso foi a minha primeira chefe lá na TV Morena, que foi a Priscila Sampaio. A Pri, ela faleceu e ela falava assim para mim, Luísa, jornalista que é jornalista, sai de casa para a faculdade, para o estágio, para o trabalho, olhando pauta ao seu redor. Então, assim, vocês vão olhar uma árvore que está tampando o sinal. Olha, isso pode ser uma pauta, porque vai ser um problema que vai influenciar no trânsito, pode ter um acidente, pode ter um problema. Então, isso vale para tudo, independente do segmento que vocês forem trabalhar. Olhem ao redor de vocês que tem pauta, vai ter pauta. No meu caso específico, como eu trabalho numa empresa, eu não tenho a dificuldade que jornalismo diário tem de, meu Deus, preciso ligar para fulano, preciso conseguir o personagem, preciso falar com o secretário, não sei o quê. Não, é bem mais simples. O nosso trabalho no jornalismo rural, ele é bem mais simples nessa produção de pautas. E o programa que eu apresento, que chama Pecuária Forte, as nossas matérias são assim, eu recém voltei do Paraná, que eu fui para lá para conhecer clientes, produtores, resultados da homeopatia da Real H lá no Paraná. Então, eu passei uma semana no Paraná fazendo só matérias para o programa. E a gente vai montando bancos vai montando arquivo, né, para poder usar ao longo de todas as edições do Pecuária Forte. Então, Luísa, como que vocês conseguem a pauta? Eu ligo para o veterinário que está lá no Rio Grande do Sul e falo, eu preciso de um produtor que ele usa o produto Masticem, que é para combater mastite, para fazer prevenção de mastite, que é uma inflamação da glândula mamária que toda vaca leiteira tem. Então eu vou correr atrás.
ele se vira com isso. Ele só me dá o ok e fala, pode vir. Aí a gente vai com a equipe. Agora, como eu estou me despedindo do Pecuária Forte e ficando de vez na assessoria, aí sim eu vou começar a correr mais atrás de pauta, porque a gente tem um jornalzinho da empresa, eu tenho que levar a pauta para eles, eu tenho que vender a minha pauta para a Carol, para a Isabela, para o MS Rural, para o Record Rural. Então, eu tenho que montar na minha cabeça, bom, o que dá para eu falar agora nessa época do ano? O que produtor rural precisa? A gente está falando muito de seca. Agora é a hora que ele precisa confinar boi. Como que a Real H pode ajudar nesse confinamento? Confinar é você juntar os animais num canto e mandar eles engordarem. E com produto. Eles quase que deixam de comer capim, né, e começam a trabalhar só com ração, só com sal. São produtos que vão potencializar o animal, ele vai engordar. Então, essa é a minha pauta? Beleza, então agora eu vou buscar dentro da empresa quem que pode falar sobre isso. Então, por isso que o meu caso é bem diferente, porque eu tenho as minhas fontes todas dentro da empresa que eu trabalho a qualquer momento que eu precisar. Com elas já é diferente, elas precisam recorrer a outras pessoas, a outros produtores, a outras instituições e outras empresas. Então, a forma como eu corro atrás de pauta é dentro do meu trabalho mesmo. Então, por isso que acaba sendo diferente. Para mim também é diferente das duas um pouco, porque o programa que eu trabalho ele é muito ligado a leilões. Então, a minha agenda ela é meio que anual. Eu já começo o ano sabendo quais são os eventos que eu tenho que fazer. Por exemplo, agora está acontecendo Expo Genética lá em Uberaba. Eu preciso trazer esse tipo de informação. Daqui a pouco começa a Expo Inter, lá no Rio Grande do Sul. Então, lá vai estar voltado os olhos do agronegócio. Então, para mim é um pouquinho diferente nesse sentido. Só que dentro do programa que eu trabalho, existem as pautas atemporais. Que, por exemplo, eu faço muitas matérias sobre fazendas para falar sobre o ciclo completo de produção, ou só sobre cria, ou só sobre recria, ou só sobre confinamento. Então, assim, às vezes, a gente precisa desse tipo de coisa mais para preencher espaço. E aí, o que acontece? Isso vai depender muito da situação. Por exemplo, a gente está num momento onde está se falando muito de confinamento devido ao que aconteceu em Ribas do Rio Pardo, com a morte dos bois, né, por botulismo. Então, nossa, as pessoas querem saber, fica todo mundo receoso, porque uma coisa é morre 2 bois, morrem 3, outra coisa é morrer 1.100 animais. É um prejuízo de mais de 2 milhões de reais. Então, todo mundo, epa, peraí, eu não quero que isso aconteça comigo. Então, esse tipo de coisa, ele, para ser evitado, ele precisa você levar esse tipo de informação até o produtor. Olha, você evita isso fazendo isso, tomando cuidado, precaução com esses tipos de situações dentro do manejo. Enfim, isso varia muito da época do ano para mim, essa parte de pautas. É um pouquinho mais fria. Mas no caso de vocês, a dica que eu deixo também é para vocês procurarem os sites que existem hoje especializados e segmentados. Vocês vão abrir ali, vocês vão encontrar uma série de opções que são totalmente factuais. Para mim, que tem um programa semanal, é diferente, mas para quem quer buscar uma informação do dia, isso é muito válido. É o que a Carol estava falando, por exemplo, sobre arroba, sobre o preço, né, que vai estar do milho, o preço da soja. Gente, isso tudo vai trazer realmente um tipo de opção para vocês pautarem. Vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Dona Ofélia fazia 3 pudins por dia, usava 3 latas de leite condensado. Ela gostava de pudins. Toda noite guardava os 3 pudins na geladeira e deixava as latas no quintal. Era um vício de Dona Ofélia. Ela só comia pudins quando chovia, porque aí seus ossos doíam. Enquanto comia, as latas no quintal se enchiam d'água. Ela sabia que a água limpa e parada fazem o mosquito da dengue se procriar. Mas ela estava sempre muito ocupada, comendo ou fazendo pudins. Certo dia, Dona Ofélia morreu. Era dengue. Você pode não gostar de pudins, mas fica o aviso, a dengue pode matar.
Estamos de volta com o programa Joga na Roda, primeira temporada, falando um pouco sobre o jornalismo rural. E hoje a gente está recebendo aqui as profissionais especializadas da área que estão compartilhando com a gente um pouco das suas experiências de jornalismo rural, né? Temos a Luísa Ribeiro, a Carol Peralta e a Isabela Borges. E a próxima pergunta que eu vou fazer é sobre a questão como a gente vive numa região, né? Que o agronegócio é tão importante, não só para o país, mas para o Mato Grosso do Sul isso é muito forte. Eu queria perguntar em relação ao jornalismo. Vocês acham que ele vai crescer, o jornalismo rural, ainda significativamente no futuro? Ou é um segmento já consolidado, pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul, já tem uns caminhos trilhados já? Eu sou suspeita para falar, porque como eu comecei a conversa falando o quanto eu me apaixonei por esse ramo do jornalismo, né? Mas, apesar de nós sermos um estado pecuário, o agronegócio, durante todo esse período, esse problema econômico e político que o nosso país vem passando, o agronegócio segurou por muito tempo e vem segurando ainda. Então, para tentar ser bem objetivo na sua resposta, eu acho que é possível, sim, abrir novos mercados, abrir novas oportunidades para quem é do meio rural. Por quê? Logo que eu entrei na Real H, eu entrei em contato com um colega de trabalho, jornalista, já é mais velho, e eu falei, Diego, eu quero muito, inclusive eu falei até com a Cris, eu queria muito um curso que eu pudesse me especializar em jornalismo rural, eu queria entender como é que a coisa funciona, eu queria saber mais, e a Cris falou bem assim, Lu, você já está no caminho, que é você estar inserida nesse meio. A gente, infelizmente, não tem uma especialização, um mestrado, um doutorado em jornalismo rural, e esse eu acho que é a maior falha, a maior carência para nós que somos dessa área, por não ter esse trabalho de especialização no jornalismo rural. Mas eu acho que sim, é possível abrir novos mercados, especialmente, gente, porque aqui no nosso estado, e não só em Mato Grosso do Sul, nossa, o Centro-Oeste, se você for pegar Mato Grosso, Goiás, são estados também 100% da pecuária, da agricultura. O sul do país é muito forte na pecuária. Então, assim, tem mercado, tem para quem quer trabalhar, para quem quer investir, para quem quer se inserir nesse tipo de mercado. Como a gente vai fazer isso, a gente não sabe. A gente vai descobrindo aos poucos. Mas o jornalismo rural, eu digo que ele está consolidado porque existem vários profissionais que gostam da área, que trabalham na área, mas ele tem, sim, total potencial e profissionais para ganhar, eu acho que, novos mercados, novos lugares, novos profissionais, como vocês, por exemplo. Bem, eu penso assim, também concordo com a Luísa. Como não tem especialização, eu fui buscar outro recurso. Eu estou finalizando agora esse semestre o curso técnico do agronegócio oferecido pelo Senar, que é uma instituição ligada, né, ao agro, porque eu estava sentindo falta de mais informação, porque só aquilo não estava me sustentando. Às vezes o site não dá aquilo que você busca, né? Então, ali nesse curso, nossa, minha cabeça mudou muito, ampliou muito mais. Hoje em dia, quando eu vou entrevistar uma pessoa, eu tenho mais conhecimento. Eu fico até mais segura, né? Você fica até com medo de perguntar para o cara olhar e falar, pô, essa menina não sabe. Hoje não, hoje eu já estou mais segura para fazer as perguntas. Você consegue, quando a gente vai para um ao vivo, você consegue sustentar ali, porque vai saindo conversa, sabe? E, assim, hoje tem uma disciplina que eu estou aprendendo agora, que é sobre o empreendedorismo. Então, fica uma dica. Está consolidado o agro? Tá. Mas é como a Luísa disse, a gente tem destacado muito aqui. A gente vive uma crise política e econômica no país muito difícil. Só que a gente não pode reclamar. É nas dificuldades que você encontra a solução. O jornalismo rural, ele não pode ser falado que é só uma televisão ou é uma assessoria de imprensa. A gente tem que acompanhar a evolução tecnológica também. O campo está acompanhando isso, sabe? Não é só uma máquina, não. É questão, gente, tem outra coisa também. Vocês são novos, vocês estão vindo com gás, vocês estão vindo quente, cheio de informações. Vocês têm uma ferramenta que, hoje em dia, não vou dizer que eu domino, porque eu já estou passando essa fase, mas tem meninas que me ensinam, as estagiárias lá me ensinam coisas novas. Redes sociais, a plataforma digital, dá para ser inserida. A gente está vendo que, se vocês assistem a TV Morena, né, eles estão trabalhando muito com questão de imagens por celular. Esses dias eu acompanhando a questão de Barcelona, o menino fazendo as matérias ao vivo pelo celular. E outra, ele estava de viagem. Então, assim, gente, tem que acompanhar isso. Não é pensar que assessoria de imprensa é só assessoria de imprensa, ou é só uma televisão. Não, eu conheço pessoas também que se formaram e estão vindo agora focando nesse objetivo.
trabalhar em mídias digitais, porque os produtores querem ver suas fotos, querem ver seu trabalho. Tipo, que nem a Isa vai lá, faz um negócio no campo, posta. O cara fala, poxa, tá mostrando meu trabalho. Então, vocês têm que pegar nisso, criar e aquela coisa, estudar. Eu não tenho especialização na nossa área aqui, então eu fui buscar e, graças a Deus, está me dando suporte, porque hoje eu consigo fazer muita coisa, até as próprias pautas eu busco de lá. E eu vejo que a inovação vai vir da parte tecnológica, questão de mídias, sabe? Se focar ali, vai embora. Eu olhando assim como o jornalismo rural, eu acho que não só no estado, eu acho que no Brasil. É porque quando a gente faz parte desse meio, para a gente já é muita rotina, mas são muitos canais segmentados, gente. Não é só canal do Boi, ou só canal rural, AgroBrasil. O programa que eu trabalho hoje, ele é exibido em 3 canais e no mês que vem ele vai começar a ser exibido em 4. Então, assim, são muitos canais, vocês precisam conhecer esses canais. Revistas especializadas, existem revistas que falam só sobre pecuária de leite, só sobre pecuária de corte, só sobre agricultura familiar, só sobre plantação de hortifruti. Gente, é muito grande. É que esse tipo de coisa parece que fica rodando só entre a gente. Então, vocês acabam não tendo acesso, mas é feito muita coisa. Ou seja, a possibilidade de que isso aumente, se amplie, é muito grande. E principalmente aqui no nosso estado. Acho que o que falta é isso, talvez mais pessoas dispostas a empreender, como a Carol disse, ter novas ideias. Então, eu vejo assim, oportunidades para vocês tem muitas dentro do jornalismo rural, porque o que falta é realmente um profissional especializado. E para isso, não precisem ficar preocupados, quem gostar, eu tenho certeza. É só vocês se jogarem que com o tempo vocês vão aprendendo, com a experiência, com o dia a dia, com a rotina. É um mercado disposto, né, a abrir suas portas e a mostrar todas as suas possibilidades. Desculpa. Meninas, já que a gente está falando de segmento, vocês que trabalham nesse segmento do rural, vocês já sofreram algum tipo de preconceito de outros segmentos por trabalhar com essa área? Olha, eu nunca tive problema com... Você diz, um jornalista que trabalha com política, que trabalha com polícia. Não, eu nunca tive problema. A gente, como mulher, enfrenta outros tipos de preconceito dentro do agronegócio. Mas, em relação a outros segmentos, não. Eu nunca vivi nenhum tipo de problema. Até porque uma coisa puxa muito a outra, né? A Luísa já fez assessoria do CLC, né? E lá eles tinham uma parte de programa musical. Então, assim, não existe, porque uma coisa puxa a outra, né? Que nem política também, não tem como você falar que não. Tá tudo envolvido, não existe, mas é que nem a Luísa falou. Outras coisas, sim, Como a Luísa brilhantemente puxou, né, essa questão do preconceito contra as mulheres, eu queria perguntar, então, existe espaço para a mulher no agronegócio? Não só no jornalismo, mas produtor rural, vocês veem esse espaço sendo... Muito, nós muito. três estamos aqui porque nós mulheres podemos ter. Eu acho que eu só consegui entender e visualizar dessa forma quando eu entrei nesse meio, né? Porque antes eu achava que o agronegócio era um setor 100% masculino. E quando eu comecei a apresentar o Pecuária Forte, uma vez eu recebi uma mulher que ela é jurada da ABCZ. A ABCZ é a Associação de Criadores Brasileiros de Zebu. Isso. E ela é uma mulher juíza num meio que só tem homem. Eu nunca tinha visto uma juíza, uma jurada mulher. E ela tem um site que chama Pecuária de Salto Alto. E nós levamos ela no programa, que é um programa que tem um público 95% masculino, e ela deu um show. E todo mundo ficou encantado com o que ela começou a falar. Esses dias, eu estava no Facebook vendo, eu sigo um rapaz que ele chama Miguel Cavalcante, ele é do Beef Point, e ele vive dando palestras, ele dá cursos, ele, inclusive, quem tiver interesse, ele é um canal muito bacana para você se inserir dentro do agro. E ele tem um módulo dentro do curso dele que trabalha só com as mulheres no agronegócio. Esses dias ele até publicou uma notícia, um artigo, falando sobre a participação das mulheres no agronegócio. E não somos só nós, as jornalistas, mas tem a pecuarista também. Sim. A gente tem aqui em Mato Grosso do Sul referências de pecuaristas que deixam os homens assim, no chinelo, sabe? Que são grandes criadoras. A gente estava falando agora há pouco da Vera. É uma criadora de Cenepol. Cenepol é uma raça.
ela é uma mulher, assim, super respeitada, super conhecida. Agora, a gente enfrenta preconceitos do tipo olhadas bastante desagradáveis, comentários bastante desagradáveis, que você não pode ser grosseira, você tem que ter jogo de cintura o tempo todo. Por quê? Você precisa daquela pessoa para falar com você, né? Às vezes você vê, assim, comentários de pessoas, desculpa a expressão, asquerosas, sabe? Você chega em casa e eu me sinto desrespeitada, eu me sinto desvalorizada, que absurdo, sabe? Por que você não faz isso com o homem também? Por que você me olhou desse jeito, sabe? Mas você tem que ter jogo de cintura, você não pode ser grosseira. Só que eu só aprendi isso vivendo, porque nos meus primeiros meses eu não tinha boca mesmo. Eu falava, eu olhava feio, eu achava um absurdo. Falei, não, calma, devagar, vamos aprender a lidar com essas situações, sabe? Mas a gente enfrenta, sim. A mulher, ela infelizmente enfrenta, e não só no jornalismo rural. Tudo. Né? Uma jornalista que trabalha com polícia, imagina, ela tá ali no meio de policiais, de investigadores, a maioria só homem, chega lá uma mulher, né? Então, eu acho que o preconceito, ele existe, mas a gente precisa ter jogo de cintura. Não levantar a bandeira disso e daquilo. Ter jogo de cintura, porque eu tô ali para trabalhar, para mostrar o meu trabalho. Bem, como eu trabalhei lá no Canal do Boi, eu trabalhava mais com meninos, né? Então, tanto que lá no Agro Brasil TV, os meninos falam que eu sou mais chucra que eles, porque chega uma hora que você vai acabando convivendo e você acaba aprendendo também. Eu sempre fui muito frágil, então a convivência com eles me deixou mais forte. E quando eu fui para uma outra empresa, a segunda, eu tive um aprendizado lá, que vocês devem conhecer, a gente conhece, porque ela trabalhava na área. A Jaqueline Norjorques, uma vez, ela sentou comigo e disse, você não tem que ser grosso, você tem que saber sair pela tangente. Um exemplo que eu posso citar, que a última vez que eu fiz a viagem, que eu fui lá para Porto Murti, eu fui entrevistar um velho, um senhor de idade, a gente estava falando de avião, e eu enfrento isso direto, as meninas também, né? Aí ele pegou e virou para mim e disse assim, eu tô viúvo, Carol. Eu estou precisando de uma companheira. Aí eu virei e falei assim, eu não lembro mais o nome dele, eu falei assim, mas me diz uma coisa, eu não estou entendendo, qual que é a diferença daquele avião para esse? Não, você não pode ser grosso, porque quando você é grosso, a pessoa toma birra. Ela pode pedir sua cabeça, pode ser grossa, pode não te dar a informação. Você tem que ser humilde, você tem que ser gentil, você tem que ser educado. Como a Luísa disse, você não pode levantar uma bandeira, você tem que saber agir. Então, eu trouxe isso de quando a Jaque me disse. Eu simplesmente virei e meu chefe do lado, rachando o bico. Eu falei assim, então, fulano, eu não estou entendendo qual que é a diferença daquele avião para esse. Eu não sei, me explica. Eles sabem. Homem sabe quando a mulher impõe limites. Você ser simpática, ser gentil, brincar, rir é uma coisa. O homem sabe diferenciar quando a mulher está dando respeito e quando não está. Às vezes você não precisa ser grossa. Eu nunca precisei ser grossa, nunca precisei responder à altura. Por quê? Porque eu aprendi, me ensinaram nesse tempo todo, até mesmo convivendo com os meus colegas cinegrafistas, todos me dizem, você faz isso, você faz aquilo. Eu sou muito de ouvir e de escutar e de colocar na prática. Tem coisas que você não precisa levar para a grosseria, porque quem vai sair mal é você. E você precisa, às vezes, daquilo. Eu acho assim, tem espaço, mas eu ainda discordo um pouco das meninas. Eu vejo assim... Por exemplo, eu participo de um grupo no Facebook que tem mulheres do agronegócio, tem muitas pecuaristas, pessoas que trabalham no meio. Por exemplo, o Intercorte que teve aqui, ele é idealizado por uma mulher que é muito forte hoje no segmento, que é a Carla Tutilho. A gente tem, por exemplo, canais que tem, né, nas suas chefias mulheres, mas eu ainda sinto que existem muito poucas mulheres com expressão. Por exemplo, elas citaram a Dona Vera. Dentro do Cenepol, que é uma raça que hoje eu vejo as mulheres começaram a tomar mais frente. Eu vejo que por uma identificação, porque a Dona Vera, ela toma um pouco frente. Mas se você pegar, por exemplo, na raça Nelore, o rebanho nacional brasileiro, de modo geral, ele é basicamente anelorado. Então, falando pela raça Nelore, são pouquíssimas as mulheres pecuaristas que tomam essa frente. A maioria são homens. Então, eu vejo que ainda há muito a ser feito. Essa parte agora de lidar, ter esse jogo de cintura com entrevistados, gente, isso é uma coisa que infelizmente vai demorar muito para mudar. A gente tem que ser firme, tem que mostrar que você está ali como uma profissional, que você exige respeito, mas sempre sem ser grossa, porque o pecuarista, o produtor rural, você está lidando com uma pessoa que se ofende muito fácil. Muito complicado, é uma situação extremamente delicada. E, às vezes, eu mesmo já passei por algumas situações de que você começa a conversar com a pessoa, não, tá, o WhatsApp porque eu preciso te mandar isso ou aquilo.
E aí a pessoa pega seu telefone. Daí, de repente, você pega uma ligação fora de hora, WhatsApp com umas mensagens totalmente absurdas. Eu cheguei ao ponto onde hoje eu tenho uma foto com o meu namorado no perfil do meu WhatsApp, que é para ficar bem claro, assim, olha, eu sou comprometida. Porque tem horas que chega a ser chato, você fica numa situação assim, é melhor, sabe? Para evitar o constrangimento depois, uma situação mais delicada depois. É lógico que isso não é geral. Como tudo nessa vida, existem as exceções. Existem pessoas, homens, que te respeitam tanto que você fala, caramba, se todos fossem assim, mas não é. Então, assim, vocês vão encontrar trabalhando, acho que não só no jornalismo rural, mas no jornalismo, que você vê, a maioria são mulheres. Vocês vão encontrar muitos homens, vocês vão ter que ter esse jogo de cintura para lidar com o entrevistado, mas é só se portar de uma forma muito firme. E assim, eu via muito, discutindo muito assuntos feministas, essa coisa, por exemplo, você fala de empresas de cerveja, né? Sobre como tem propagandas sexistas. Gente, vocês não fazem ideia das coisas que eu vejo em feiras de agronegócio. Eu fico extremamente chocada. Eles pegam algumas mulheres, eles envelopam elas e eles ficam... Eu acho aquilo... Eu não sei explicar como eu acho aquilo ofensivo. Principalmente para mim, que sou mulher e trabalho no meio. Porque você demora tanto para você conseguir mostrar, olha, eu estou aqui pelo meu talento. Pelo meu talento, não é pela minha beleza, sabe? Então, aí você chega ali, você vê uma pessoa mostrando que, não, opa, olha aqui meu corpo, olha... Poxa, sabe? Eu acho assim, sou totalmente a favor da mulher usar o que ela quiser, mas o que eu acho errado são as empresas do meio que hoje utilizam disso para poder vender seus produtos e coisas do tipo. Então, isso é uma coisa que me incomoda muito. Por isso que eu falo, tem muita coisa ainda para ser feita. Nesse quesito, a gente ainda... Nossa, é muito falho, tudo muito falho. Oi, eu sou a Amanda e vocês falando aí que vocês se sentem, assim... muito inteligentes conversando com essas pessoas. Eu estou me sentindo assim com vocês agora, que eu estou me sentindo um pouco acéfala nessa questão de jornalismo rural. E estou gostando muito e até tendo vontade de fazer. E a Luísa estava falando que na profissão onde você trabalha, você teve que aprender sobre os bois, teve que aprender até sobre homeopatia. E eu escuto muito que jornalismo é uma área que você não sabe de nada. Você sabe um pouquinho de cada coisa. Porque você se forma e tudo que você está aprendendo hoje, você não teve na faculdade. Você não aprendeu sobre homeopatia, você não aprendeu sobre os bois. Então, vocês acham que o jornalismo ele pode, sim, também ser enquadrado numa das profissões mais complicadas? Porque se vocês saírem hoje do jornalismo rural e forem para um jornalismo investigativo, vocês vão ter que aprender tudo sobre jornalismo investigativo e não vão perder essa bagagem de jornalismo rural. Então, assim, vocês só acrescentam. Vocês acham que pode ser? E, além de tudo, vocês têm que ser super educadas, tirar uma educação além do normal para saber lidar com todos os tipos de pessoas. Então, o que vocês acham sobre isso? Olha, eu acho que é bem difícil eu sair do jornalismo rural, viu? E eu acho que é aí que tá. Quando você entra no jornalismo rural, gente, é muito difícil você sair. Porque pode ser que eu saia de onde eu estou hoje, mas eu vou continuar trabalhando nisso, você se especializa. E o nosso meio, ele tem essa necessidade, então vai ser muito difícil você se especializar hoje no rural e você não ir parar no rural de novo. Eu vejo dessa maneira. Então, eu acho que nesse ponto, é lógico que se você vai para outro lugar, a bagagem vem, você vai só acrescentar, mas eu acho que... É muito difícil que isso aconteça, pelo menos eu vejo isso comigo. Como já rodei bastante e foi sempre em empresas rurais, também não me vejo. Posso até sair para fazer uma outra coisa que não seja ligada ao jornalismo. Mas ao rural também, não. Já pegou. Para quem não gostava, eu gosto muito de viajar, gosto de estar no campo, então não me vejo fazendo outra coisa. Eu falo que depois que eu comecei a trabalhar com bicho, eu gosto mais deles do que de trabalhar com homem, sabe? Os animais são mais fáceis de você lidar, eles são mais obedientes do que o homem, né? O ser humano, vamos dizer assim. Eu não posso afirmar com toda a firmeza que a Isa falou, né? Eu não vou sair. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Mas desde o começo do nosso bate-papo eu falei o quanto eu me apaixonei por isso. E o agronegócio, por muita ironia do destino, ele começou a fazer parte da minha vida pessoal, né? Eu falei para vocês, eu sou filha de pecuarista, o meu padrasto ele é veterinário, a família do meu namorado é toda pecuarista, então
eu acabei me envolvendo, me inserindo tanto nisso, que nas nossas conversas de fim de semana, eu consigo falar com meu sogro, eu consigo falar com a minha sogra, eu tenho conversa com meu pai, eu tenho conversa com meu padrasto. Então, foi uma área do jornalismo que eu me encontrei profissionalmente e também na minha vida pessoal. Se eu vou sair ou não, eu não sei. Agora eu falo para vocês, se com certeza tão cedo eu não vou sair. É muito gostoso trabalhar com isso e o desafio de você ter que entender, igual você começou a falar, né? Você tem que estudar, você tem que... E você vai estudando e vai ganhando mais conhecimento, vai crescendo mais. É difícil, é desafiador, mas é muito prazeroso, é muito gratificante lá no final. Quando você vê o seu produto sendo entregue na TV, quando você vê a empresa que você trabalha ganhando espaço, crescendo pelo seu trabalho. Tem coisas que o dinheiro não te dá. Olha, a gente queria agradecer muito a participação de vocês três. O tempo passou correndo. A gente tinha muitas perguntas ainda para fazer, mas infelizmente já chegamos ao final do programa. Queria agradecer a participação, então, da Luísa, da Carol e também da Isabela. E convidar vocês para, umas próximas oportunidades, sempre que puderem, voltar aqui ao CDB para conversar com a gente, tá bom? Tá, joia. Obrigado. Obrigada. Vamos por aqui, isso aí. então, e até uma próxima, meninas. Obrigada. Chegamos ao fim do Joga na Roda, que é uma matéria do jornalismo especializado falando nessa temporada aqui sobre jornalismo rural.